Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Deus que se fez carne, que se fez gente, que veio habitar conosco como Emanuel e que vem habitar em nós por meio do Espírito Santo, que é habitar em nossos corações. Aí vão aparecer os links na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha, se for da vontade do Senhor. E nós contamos também com as suas orações, com a divulgação, para que o programa alcance um público cada vez maior para a glória de Deus. Vão as indicações de leitura dessa semana e já que a gente volta. Nós queremos apresentar um livro de história do Novo Testamento. Um dos autores mais preciosos, o Dr. F.F. Bruce. Ele é um inglês, mais precisamente um escocês. Ele foi um camarada muito dedicado ao estudo. E ele apresenta um conceito bem adequado da história do Novo Testamento, do tempo de Jesus até o final do trabalho dos apóstolos, quando a posição de certos pensadores nos levam a negar o passado, que a história não tem valor. É como dirigir sem olhar no retrovisor. Pode ter riscos. Nós precisamos olhar para frente, mas também precisamos nos equipar com a visão de trás. E o cristianismo tem um caminhar muito precioso. Então nós queríamos indicar para você que gosta de uma boa leitura, esta obra do Dr. Bruce, porque é um livro importantíssimo. Ele vai mostrando o que aconteceu no tempo de Jesus, nos apóstolos e nos primeiros anos do cristianismo. Creio que você vai ser muito edificado. E aqui nós deixamos este livro como uma possibilidade para que a história não seja contada de maneira equivocada para você, ok? Nós queremos que você ganhe dimensão da realidade, da verdade. Um grande abraço.
Hoje nós queremos tratar um pouco mais sobre o humanismo e o cristianismo, do humanismo ao cristianismo. O maior adversário do cristianismo é o humanismo. Um homem cheio de si não pode ser cheio de Cristo. Não há possibilidade para vivermos a vida cristã quando estamos cheios de nós mesmos. É inviável esta condição de experiência, de autêntica vivência cristã. O homem que se basta em sua moral não é o bastante humilde para se abastecer da suficiência de Cristo. Ele se acha capaz e competente para viver o modo de vida independente da dependência de Cristo Jesus. E se Cristo não for tudo para essa pessoa, certamente ele não será nada de valor eterno em sua vida. Cristo não é 99% e nós 1%. Ou Cristo é 100% a nossa maneira de viver do modo cristão, ou ele não é nada. Porque quando o apóstolo Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele não estava ali simplesmente oferecendo uma figura de linguagem. É uma realidade espiritual. Ou Cristo é tudo e o homem é nada, ou o homem é tudo e Cristo é zero. Isto pode parecer uma coisa muito difícil, mas é aqui que está a realidade da vida espiritual. Não há lugar para Cristo e o humanismo na vida cristã. Não há lugar para Cristo e a moralidade socrática na nova criatura. A moral do cristão é a ética de Jesus Cristo. O cristianismo não trabalha com as premissas humanistas do mérito. Ele não fomenta a questão da meritocracia. O Evangelho não considera a moral como algo importante, mas sim a vida de Cristo. Não é a ética sem jaça, mas uma vida pela graça. É a vida na dependência do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a grande dificuldade da renúncia de nossos padrões humanistas. O cristão não é uma pessoa que se orgulhe de sua conduta sem defeito, mas alguém que se alegra por ter sido aceito pela graça de Cristo Jesus e porque esta graça substitui a ideia de que nós devemos viver no padrão de uma conduta estabelecida pela sociedade na base de simples moralidade externa, porque o cristianismo trabalha com a base do amor interno. Não são tão relevantes os atos externos, mas as atitudes interiores. Não é o que expressa em nosso viver, mas o que Cristo manifesta em nosso ser. Tem gente que tem um viver maravilhoso,
como foi o caso do Sócrates. Talvez alguém diga que o único defeito do Sócrates foi ter bebido cicuta. Mas ele era um homem íntegro, de moral ilibada. Mas não é isso que faz o cristianismo. O que faz o cristianismo é a fé confiante na suficiência de Jesus Cristo. É vida santa. E vida santa não se trata de comportamento sem mácula, mas da vida operosa de Cristo em nosso interior, que em nós se manifesta dentro da nossa humanidade finita e defectível, mas é a vida dele. O humanismo, o homem vive a sua vida. No cristianismo, é Cristo quem vive no ser humano e através dele. Se você não puder entender isto, aqui está um grande problema. No humanismo, nós vivemos a nossa vida do nosso jeito, com as nossas concepções, sejam do bem ou do mal. O humanismo é isto. Agora, no cristianismo, é Cristo quem vive no nosso ser. É Cristo que vive em nós e através de nós. E esse viver é o viver pela fé na palavra de Deus, no que Cristo fez e faz. Para que Cristo viva a sua vida no ser humano, Adão precisa perder a sua na cruz. É isto aqui que vai fazer a diferença. Nós viemos de Adão e nós precisamos sair de Adão. Sair desta egocentralização, desta autonomia pessoal, desta vida independente de Deus, uma vida calcada em nossos calcanhares, em que nós fazemos o que fazemos porque queremos fazer o que queremos. Na fé cristã, há uma ausência do velho homem, porque ele foi crucificado com Cristo. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, no capítulo 15, nos versículos 45 e 49, ele nos fala de dois personagens, ou de dois cabeças, Adão e Cristo. E no verso 45 ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Primeiro homem, Adão, alma vivente. Último Adão, espírito vivificante. No verso 46, ele vai dizer que não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. No verso 47, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Você vê que ele vai falando aqui de modo comparativo. Nós agora estamos só lendo, depois eu vou fazer alguns comentários. No verso 48, como foi o primeiro homem terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Termina este texto dizendo: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eu fiz aqui a leitura deste texto. Agora eu gostaria de refletir um
pouco mais sobre o que foi dito aqui. Nós vamos ter uma parada, um instantinho, e já já a gente retorna. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. O apóstolo disse que havia dois homens, o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, no Éden, ele foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Como o último, depois de Jesus, não teve mais gente, é que para a economia de Deus, a morte de Jesus na cruz foi a morte da raça pecaminosa de Adão. Em Adão nós ganhamos a vida natural. É que ele vai dizer, não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. Jesus na cruz, ele é o último Adão. Ele morreu uma morte que não era dele. Aquela morte era minha, era sua. Nós é que somos os pecadores, nós é que somos os rebelados. E ele incorpora a nossa morte e morre uma morte coletiva. O primeiro homem, Adão, foi formado da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Entre o último Adão há um segundo homem. Ou seja, na cruz Jesus morreu como o último Adão, mas na ressurreição ele é o segundo homem. Nossa raça pecaminosa morre em Cristo. E em Cristo ressuscitado há uma nova raça celestial. E ele vai dizer aqui uma coisa muito interessante. Como o primeiro homem era terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é, ele diz, como foi o primeiro, tais os terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. No momento em que nós cremos na nossa morte e ressurreição com Cristo, nós passamos a gozar de uma esfera espiritual. Ele disse assim como trouxemos a imagem do que é terreno, agora devemos trazer a imagem do celestial. Trouxemos está no passado e trazemos ou devemos trazer está numa ideia presente. Nós trouxemos a imagem, mas nós morremos com Cristo. Isto faz-nos crer
que a ética cristã nada tem a ver com a conduta humana polida, mas com o quebrantamento espiritual, transpirando a vida de Cristo pelos poros, de uma maneira que vem de dentro para fora, do nosso espírito, alma e corpo, manifestando a realidade da fé cristã. O humanismo afoga o vaidoso Narciso num poço d'água. O cristianismo faz a fênix falida sair das cinzas por meio da ressurreição de Cristo. O Narciso se afoga na sua própria imagem e a fênix queimada sai das cinzas por meio de Cristo. São dois modelos diferentes. O narcisismo, ele mantém a pessoa vaidosa. A atitude do fênix é a ressurreição. A alma, em sua expressão moral de elevação, é um modelo digno de admiração. Mas o indigno pecador em adoração se prostra diante do trono da graça, reconhecendo a majestade soberana da Trindade graciosa. Uma coisa é aquele que se exibe, tanto no altar, no púlpito, nos auditórios, como cheio de virtudes e de talentos, e outra coisa é aquele que se prostra na dependência do Senhor, reconhecendo que Deus é o tudo na sua vida. Não há sinais de vaidade, de ensoberbecimento, mas há uma ideia de que ele pode ser um instrumento da graça neste mundo caído. O homem íntegro merece reconhecimento, merece aplausos, merece ser louvado. O humanista batizado é quase sempre um exemplo de virtudes, embora jamais se perceba a santidade de Cristo como sua etiqueta. Há virtudes, há coisas bonitas, louváveis, dignas de apreciação. Mas o que nós buscamos neste programa aqui é levantar a questão: aonde está a santidade humilde e mansa de Cristo na nossa forma de viver? Isso aqui chama a atenção. A gente ética, virtuosa, muito cheia de requisitos, mas lamentavelmente não lava a pé. E quando lava, publica no jornal. A vitrine é mais empolgante do que o quarto de portas trancadas. Jesus falou que a vida cristã é uma vida sem espectadores. Quando você der esmolas, uma mão não deve saber o que a outra faz. Quando você jejua, você não deve mostrar no rosto aquela cara de Madalena arrependida. Quando você vai orar, ele diz, você se tranca no seu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus colocou a vida cristã dentro da pessoa e não um espetáculo para ser reconhecido. Eu já contei aqui em outro programa que um certo pastor, já no final da vida, um homem muito reconhecido,
por sua humildade, a igreja deu uma plaquinha de ouro para ele como o mais humilde, aquele que demonstrava grande humildade. Mas na semana seguinte, a igreja acabou tirando dele a plaquinha porque ele pendurou na lapela do seu paletó. Aquilo era uma forma de chamar a atenção. Porque, como dizia Santo Agostinho, a humildade é uma qualidade que aquele que a tem não sabe que tem. Porque no dia que souber que tem, deixou de tê-la e ele vai se orgulhar disto. Você conhece um humanista batizado pelo nariz, pois está sempre empinado, soprando forte, enquanto o cristão ele tem o seu nariz sujo na terra, como Francisco de Assis, que se colocava no pó da terra, mostrando a sua posição de que ali é o seu lugar. A humildade não é uma virtude da alma, mas o estilo de um espírito quebrantado. Se a alma demonstrar humildade, com certeza ela vai se orgulhar disto, ela vai se envaidecer deste seu papel de executivo ou de artista de teatro. A humildade não é atributo de Adão, mas de Jesus. Foi por isso que alguém disse: melhor é ser um verme humilde do que um anjo orgulhoso. Jesus foi considerado no Salmo 22 como verme e não homem. E aqui nós temos que entender que a nossa posição é de dependência. Pedro, o discípulo de Jesus, foi um humanista antes de ser convertido. Ele era autoconfiante e autoritário. Ele dava as cartas. Sua proposta visava retirar Jesus da via crucis. Por isso Jesus o repreendeu, denominando-o de Satanás e ordenando-o a retirar-se. Arreda-te, Satanás. Todo sentimento que não contempla o rosto em terra tem os traços do altar que, por natureza, pertence a Deus. Nós queremos ser como Deus. O homem, em sua dimensão de idolatria ética, é um perigo cruel para o corpo de Cristo. Meus queridos, cuidado com o nosso humanismo batizado. E nós precisamos da grande obra de Deus na nossa vida cristã. Eu quero deixar com você aqui a ideia de que a apostasia é uma perversão que conduz ao mal depois de uma aparente conversão. Se você não tiver uma conversão genuína, verdadeira, você vai agir como um religioso sem expressar a verdadeira vida de Cristo. É apenas um humanista dentro da igreja. Que Deus nos liberte disto. Falando aqui de coração para coração. E que nós possamos nos aquietar.